Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Rodrigo Alvarenga e aqui neste contexto, sim, vou falar com você como um pastor. A ideia, a partir de hoje, aqui é o canal continua, o nosso canal de notícia e de política aqui, fique tranquilo. Mas eu sinto a necessidade de compartilhar algumas coisas que Deus tem me dado para ajudar pessoas. Vivemos um tempo onde muitas pessoas estão desesperadas. E só a palavra de Deus, em muitos casos, pode aplacar a dor e o sofrimento de muitos. Então, se você não tem interesse nesse tipo de conteúdo, não tem problema. Pode parar de assistir e volte aqui quando notificarmos os vídeos de política aqui que continuarão. Porém, se você está precisando ouvir uma palavra de fé, algo para mudar, realmente virar esse cativeiro espiritual que você tem vivido nesses dias, esse cativeiro de dor, de incertezas, de dúvidas, Deus tem algo aqui para falar para você através desta palavra. Eu quero já começar trazendo um versículo muito conhecido que é Hebreus capítulo 11, verso 1, que vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso mesmo. A fé, ela nada mais é do que a certeza de que Deus vai fazer algo que você espera. Ah, mas a situação está dizendo contra, né? Tudo ao meu redor está dizendo contra, mas você tem plena convicção de que Deus vai fazer. E eu quero encorajar você a continuar com essa fé, muitas vezes inabalável, que as pessoas tentam tirar de você. É com ela que você vai vencer essas situações. Por diversas vezes na minha vida, muitas pessoas pediram para eu desistir de algumas situações. E eu me mantive firme na palavra que Deus liberou. E quando Deus fala, Ele garante. Como, por exemplo, algo que eu quero trazer para você hoje, nesta reflexão, onde o tema dessa reflexão é o passo de fé no desconhecido. De novo, o passo de fé no desconhecido. Como é incrível pessoas que exercitam a sua fé em pisar em lugares desconhecidos, que elas não conhecem, que elas não têm a mínima ideia aonde aquilo vai dar. E tudo isso é operado pela fé em parceria com o poder de Deus. Gente, nós vivemos tempos muito difíceis, onde incertezas parecem nos cercar, como ondas agitadas em alto mar. É ou não é? E nesses momentos, decisões precisam ser tomadas, e muitas vezes essas decisões exigem de nós o passo de fé. Um passo que aos olhos humanos, aos olhos dos teus parentes, aos olhos dos teus amigos, muitas vezes aos olhos do teu cônjuge, parece loucura. Parece que você está pisando sobre o nada. Mas eu aprendi que o nada é matéria-prima para Deus fazer tudo. Eu aprendi que o nada é matéria-prima para Deus chamar à existência a tudo. O Gênesis fala sobre isso. Não é? Que ele chama à existência as coisas que não existem como que se já existissem. Então fica tranquilo. Se a tua fé, fica tranquila, se a tua fé está te levando para onde as pessoas acham que você está pisando no nada, acham que você está indo para lugar nenhum, dessa maneira, acham que não está acontecendo nada, que não está mudando nada essa maneira que você caminha, continue, porque você está na direção certa. Se você está ouvindo a voz de Deus, se você está acreditando em algo, que algo realmente vai mudar, vai transformar por intermédio do poder de Deus, continue firme. Né? É exatamente desse nada que Deus vai operar o sobrenatural na sua vida. A Bíblia, por exemplo, ela nos conta uma história muito interessante. Ela nos conta a história do apóstolo Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, foi chamado, né, pelo próprio Cristo para dar um passo de ousadia.
Mas na verdade Pedro, quando ele, né, naquele turbilhão todo, naquele momento em que o barco dos discípulos parecia que ia afundar, no meio daquele pesadelo, no meio daquela tempestade, quando eles veem Jesus se aproximando, andando sobre as águas, é interessante que eles tiveram medo, eles acharam que era um fantasma. E uma das maneiras de Pedro, inclusive, fazer a prova dos 9, de que se era Jesus mesmo que estava ali andando sobre as águas, ele diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, se é o Senhor, me dê um comando e eu obedeço. Porque se é o Senhor nunca vai me mandar ou me orientar a fazer algo que não seja para o meu bem. E uma das características de que quando você sabe que é Deus que está falando com você para você tomar uma decisão na sua vida, é que você tem plena convicção, né, de que aquilo não vai te fazer mal. Você tem plena convicção de que aparentemente você está pisando em algo que não tem sustentação, que não tem plataforma, mas você sabe que o Deus que está te chamando, ele te sustenta, como ele sustentou Pedro. Mateus capítulo 14, verso 28, conta muito bem essa história. Pedro não esperou absolutamente nada, não esperou que o mar se tornasse firme, não esperou o mar se tornar em terra firme para ele pisar, não. Pedro simplesmente dá um passo, pisa sobre as águas, exatamente nas mesmas condições que estavam colocando medo nele alguns segundos atrás. E é sobre isso que, exatamente aqui, esse é o ponto que eu queria chegar com você, você que me ouviu até aqui. Esse é o ponto que eu quero chegar com você. Muitas vezes nós ficamos esperando a coisa melhorar para a gente tomar uma decisão. Muitas vezes a gente fica esperando a coisa melhorar para a gente tomar uma atitude. Quando melhorar, eu faço. Quando melhorar, eu mudo de emprego. Quando eu melhorar, eu volto para a faculdade. Quando eu melhorar, eu caso. Quando eu melhorar, né, enfim, não sei quais são os seus sonhos. Quando eu melhorar, eu vou cuidar da minha saúde. Quando eu melhorar, não. Mas o vento tá agitado, o mar tá bravio, tudo balançando, mas se você tem uma palavra, vai. Vai porque não é as condições daquilo que você vê que vai te fazer andar sobre o mar bravio, mas é debaixo de um comando, de uma direção do Deus que você crê e da fé que você tem, que se é Ele quem está te chamando, Ele te sustenta. A Bíblia diz que Pedro confiou na palavra de Jesus. Vem. Você tem confiado na palavra? Você precisa confiar na palavra. E ao dar o primeiro passo, Pedro experimentou o sobrenatural. E ele andou sobre as águas. Mas quando sua fé vacilou, ele começou a afundar. Muitas vezes, as pessoas falam isso, né? Elas sempre justificam, Pedro andou, mas afundou. Pois é, gente, e nós somos Pedro dessa geração. O barato é que Jesus estava lá para segurar as mãos de Pedro, mostrando para Pedro que quem chama também sustenta, né? O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. O Deus que te chama é o Deus que te mantém firme. Mas sim, nós vamos vacilar. Muitas vezes é muito bonito, né, nossos primeiros passos de fé. É muito bonito. A gente dá aquele primeiro passo de fé e a gente fica empolgado, dando testemunho para todo mundo, para tudo quanto é lado. É assim ou não é? Né? A gente nós muitas vezes nos movimentamos com fé e confiança, muitas vezes, né? Em relação ao que Deus tem feito. Mas lá vai nós, né? O primeiro ventinho a gente balança de novo. Mas sabe o que é o mais incrível? Você já não está mais no barco. Você não está mais na posição de covardia. Você não está mais na posição de confiar na plataforma humana. A partir de agora você está na dependência de Deus. E quando você está na dependência de Deus, Deus ele te sustenta.
E muitas vezes nós esperamos pelo firmamento, ou seja, a certeza da segurança, o caminho claro antes de agir. Mas Deus convida você hoje, meu querido, a confiar nele, mesmo quando o chão parece ausente. O passo de fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre crer que aquele que nos chama é fiel para nos sustentar. Quando você pisa onde Deus manda, Ele coloca o chão sobre os seus pés. Como no caso de Pedro, né? Ele vai sustentar você também com algo que é só dele, autoridade divina. Eu vou repetir. Deus tem autoridade divina para sustentar você aonde não tem firmamento. Deus tem autoridade divina para sustentar você aonde a lógica diz: aqui era para você morrer, aqui era para você afundar, era para você ter falido, era para você estar miserável, era para você estar pobre, era para você ter morrido, era para você estar doente, era para você não ter nada, era para não ter sobrado nada de você, mas você está aí de pé. Por quê? Porque você não está pisando aonde tem firmamento e plataforma humana, você está pisando aonde Deus mandou, e a graça e o poder e a autoridade divina dele sustenta você. Em tempos difíceis, pergunte a si mesmo: qual é o passo de fé que Deus está me mandando dar hoje? Todos os dias são dias de você analisar. Uma coisa é você pisar por conta própria, outra coisa é você pisar aonde Deus está te mandando pisar. Então precisa ter esse diálogo com Ele nas suas orações. Estou esperando por um firmamento humano ou estou pronto para confiar no sustento sobrenatural de Deus? Você precisa entender isso também. Onde está a sua confiança? Minha confiança hoje está na plataforma, no barquinho. Balança, mas aqui eu me sinto mais seguro, sabe? Porque aqui pelo menos é barco, se chama barco, mas o Senhor está dizendo: não, saia da plataforma humana e venha para o sobrenatural da minha ordem, do meu comando, para você experimentar o que eu tenho para você. Como posso buscar Deus em orações para que Ele me dê coragem e direção? São perguntas que você tem que fazer, né? Ou seja, o Senhor em meio à tempestade, Ele sempre estará lá para segurar as nossas mãos. Amém? Eu quero orar por você. Sim, esse quadro aqui, ele é um quadro para ajudar pessoas. Ele não é um quadro de notícia, ele é um quadro para ajudar pessoas. Então, eu não sei, coloca aqui nos comentários para mim aqui quais os tipos de oração que você precisa, e com certeza ao longo do dia estaremos orando uns pelos outros aqui. Amém? Coloca aqui se você está com algum problema de enfermidade, alguém da sua família está precisando de ajuda, está com problema de depressão, você está com... não sei, qual que é a dificuldade, qual é o problema que tem tirado a sua paz? O que tem sido tempestade, mar agitado na sua vida? O que tem sido, qual é o ambiente que você está vivendo que você não sente plataforma para você pisar? Eu quero declarar que a palavra de Deus vai te dar sustentação para te deixar de pé e você não vai afundar em nome de Jesus. Amém? Senhor, em meio à tempestade da vida, dá-me coragem para dar um passo de fé. Aquele que o Senhor me chama para dar. Ensina-me a não confiar no que vejo, mas na Tua palavra e no Teu poder. Sustenta-me com a Tua autoridade, assim como sustentastes Pedro sobre as águas, que eu viva o sobrenatural do Teu agir, confiando que o Senhor é fiel para me guiar e guardar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tem um desafio hoje aqui para você, até anotei aqui. Identifica aí uma situação que você precisa tomar, mas que você tem adiado por medo ou por incerteza. Apresente-se a Deus em oração e peça a direção dele
nesse cenário que você está vivendo. Dê o primeiro passo de fé confiando que Ele sustentará os seus pés, mesmo que o caminho pareça incerto. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê fé para pisar aonde Ele sustenta, tá? Se essa mensagem fez sentido para você, se essa mensagem ela tocou você de alguma maneira, se você conhece alguém que está precisando, mande esse vídeo para ela, tá bom? Peça para se inscrever no canal. Ah, mas fala de política, não sei o que. Não, esse primeiro vídeo do dia é um vídeo devocional, de devoção ao Deus que eu sirvo, e Ele também pode ser o Deus que você serve se você o aceitar como seu único e suficiente Salvador. É o Deus de Pedro, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o poderoso Cristo da cruz do Calvário que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e assenta-se à direita de Deus Pai para nos guardar e nos proteger todos os dias. Deus te abençoe profundamente. Shalom.